Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de nosso canal Instituto Paulista de SST. Hoje abordaremos o tema doença mental no ambiente de trabalho. Estamos aqui de volta para mais um vídeo no nosso canal, no programa Por Dentro de SST. E o vídeo de hoje nós vamos abordar a questão da doença mental dentro do ambiente de trabalho. Essa é uma questão hoje muito cara para as empresas, porque nós sabemos que as doenças mentais ela vem aumentando dentro dos ambientes laborais, né? Hoje já é uma das principais causas de afastamento do trabalho. A gente sempre brinca que as principais causas de afastamento são as doenças osteomusculares e as doenças mentais vêm logo em seguida. Então, a preocupação das empresas com a questão da doença mental, ela vem aumentando cada vez mais. A questão dos fatores psicossociais, né, dos riscos psicossociais, então a questão de conflito hierárquico, cobrança, estresse, como que funciona essa questão dentro do ambiente de trabalho. Então essa é uma grande preocupação realmente das empresas, como lidar com a doença mental, principalmente quando a gente está tratando de uma doença que ela é mais subjetiva, né? A maior parte das doenças mentais elas são relacionadas a uma interação entre fatores individuais e o ambiente externo, que pode ser tanto laboral quanto o extralaboral. Então é inegável, por exemplo, a gente sempre comenta isso, que uma trabalhadora ou um trabalhador que tem um filho que está internado num hospital, que ele vai ter uma alteração no ambiente de trabalho, né, do seu estado mental, da sua condição de atenção e concentração, e isso acaba influenciando diretamente no exercício da atividade dele. Eu acho que é importante também, né, salientar a condição a qual esses trabalhadores são atendidos sob o aspecto psiquiátrico. Ou seja, até pela falta de condições dadas pelo Estado, muitas vezes, em relação aos atendimentos via SUS para a psiquiatria, isso redunda sempre num agravamento naquilo que a gente chama de ciclo vicioso, ou seja, é um ciclo em que o trabalho participa do fator estressante, o trabalho participa e aumenta as condições sobre as quais qualquer doença psiquiátrica ou qualquer transtorno psiquiátrico possa se agravar, mas que é dentro de um montante, dentro de uma sociedade hoje que a gente vive, onde existe de cara uma grande divisão ideológica, cultural, pessoal, a falta de entendimento entre as pessoas, a falta de diálogo entre as pessoas, e ela leva isso para dentro do ambiente laboral, ou numa forma de pressão hierárquica, ou numa forma de não resiliência aos problemas gerados pela função do indivíduo dentro da empresa. E isso dificulta muito o relacionamento da empresa. Quando a gente fala em condições de laudo psicossocial, a gente tem que entender o que isso traduz de realidade prática. A visão psicossocial, que traduz todo um contingente laboral, ela começa desde a hora que o trabalhador acorda de manhã atrasado e que vai enfrentar um trânsito dentro de carro, e aí independe de condição socioeconômico-cultural, independe de condição pessoal e hierárquica na empresa, ele já começa o estresse dele a hora que ele sai de casa, porque normalmente sai atrasado, normalmente tem filho para deixar em escola, normalmente, e aqueles que não os têm, ele tem que ir para uma fila, esperar um ônibus, um metrô, depende de condições de falência do Estado, onde o Estado não presta o serviço ao qual ele é obrigado e deveria prestar. Então isso eclode dentro da empresa. E por que eclode dentro da empresa? Porque ele já chega dentro daquilo que a gente chama na gíria, me permitam e me perdoem os colegas, ele já chega pilhado. Por quê? Porque ele já chega contrariado, ele já chega com níveis adrenérgicos altos. Aí ele vai enfrentar uma situação
produtiva. Primeiro, a concentração já está alterada. E eu diria assim, segundo, as chances, o percentual de possibilidade de acidentes de trabalho, o percentual de possibilidades de agravo à integridade, de desconsideração de regras que são previstas, inclusive pela Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho, aumentem muito. Por quê? Esse conflito não é dele com a empresa, não é oriundo do contrato de trabalho, é oriundo da condição social que ele vive, que ele é obrigado a se submeter para que ele tenha a manutenção da sua condição social, familiar e sustento seu e daqueles que dele dependem. Então, acho que é muito importante que a gente chame a atenção que as doenças mentais, de uma forma geral, a menos aquelas que já são vistas como doenças propícias de uma condição não hereditária, não uma condição genética, mas uma condição de facilitação familiar, como hoje se costuma dizer, elas eclodem na empresa e são custeadas pela empresa e acaba redundando em prejuízos financeiros e prejuízos, inclusive, integrais e integralizados pela empresa e, obviamente, com redundância dentro da Previdência Social, mas que a empresa por si só jamais vai conseguir resolvê-las. Por mais que se criem regras, por mais que se tente ou que se busque e que se crie mecanismos sobre os quais a proteção deste aumento da possibilidade de conflito na empresa, isso já começa lá atrás, começa dentro da casa, dentro do convívio social, dentro de todos os influxos que a gente recebe desde o momento que acorda até o momento que você vai dormir, relativos a possibilidades de alterações de comportamento que muitas vezes a gente cansa de ver isso em trabalhador, indivíduos que têm um comportamento totalmente estável, indivíduos que não têm nenhum transtorno, de repente se eclode com uma doença mental, eclode com um afastamento por doença mental, dentro daquilo que a gente chama dos Fs, né? E não tem explicação, mas como? Por quê? Da onde? Então, o que eu gostaria de deixar bem claro é que empresa nenhuma, trabalhador nenhum está isento disso, porque isso independe de condições socioeconômico e culturais. Se assim não o fosse, nós não teríamos vivenciado nesse nosso século tudo aquilo que nós vivenciamos de grandes atores, de grandes atrizes, de grandes fenômenos musicais que eclodiram com doenças mentais, que eclodiram com transtornos e tendo como porta, inclusive muitas vezes, a droga, o etilismo, uma série de fugas sociais, uma série de fugas comportamentais para compensar todo esse influxo, tudo isso que, aspas, ele acaba tendo em relação à vivência, à relação, aquilo que até a própria Constituição diz, né? A aviltação da dignidade humana. E então, diante de tudo isso, é muito importante que vocês entendam, e acho que faz parte da gente tentar entender as doenças mentais, de buscar explicações, né? Por que um mesmo trabalhador, uma mesma situação, né? Um mesmo ambiente de trabalho, alguns trabalhadores vão desenvolver uma doença mental e outros não vão? Isso é uma coisa muito discutida hoje nos artigos científicos, que é a questão da resiliência. O que é a resiliência, então? Que até os coachings, né, eles falam muito sobre essa questão de resiliência. Então é a capacidade que o indivíduo tem de, diante de uma situação X, que para mim pode não ser um estresse, mas para ele pode ser um estresse, e como eu vou saber lidar com aquela situação. Então, qual vai ser a minha reação? Então, é aquela história. Cada pessoa reage de um jeito diante de uma situação estressante. E algumas pessoas, por questões individuais, acabam desenvolvendo transtornos mentais que ou a pessoa ela pode já ter um transtorno mental, que dentro da medicina do trabalho a gente vai falar que foi um agravador, né? Ou então o ambiente de trabalho ele agravou uma doença mental. Foi uma concausa mental. Uma concausa do trabalho. O trabalho pode contribuir como um dos fatores causadores da doença mental. Então, assim,
nós temos um cenário de que a doença mental ela tem um forte fator genético, um forte fator individual, e o trabalho ele pode entrar aí como um fator adjuvante, ou agravando ou contribuindo para o aparecimento da doença, tá? Então, se a gente fosse verificar isso do ponto de vista do estabelecimento de relação causal, isso seria o que nós chamamos de concausalidade, né? Essa concausalidade ela pode ser anterior à doença, ela pode ser junto com a doença ou ela pode ser posterior, agravando a doença, se a gente fizesse separação. E existem algumas situações que nós falamos de um nexo causal mesmo, que seria uma relação direta de causa e efeito. E aí nós temos uma das principais doenças onde se reconhece esse nexo causal direto relacionado ao ambiente de trabalho, são as doenças mentais orgânicas, causadas por exposições a produtos químicos no ambiente de trabalho, isso tudo reconhecido por lei. Então o decreto 3048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, no anexo 2, ele reconhece na lista A e B algumas doenças mentais causadas por exposição a determinados agentes químicos, e nós temos a questão do estado de estresse pós-traumático, que aí eu teria um evento catastrófico no ambiente de trabalho, então um assalto, uma ameaça à integridade física, a presença, o trabalhador que presencia o óbito de um outro funcionário no ambiente de trabalho por um acidente de trabalho fatal, e aí você teria essa relação direta de causa e efeito. Mas a maioria das doenças mentais, elas vão esbarrar na questão da concausalidade mesmo, e principalmente hoje o que se discute muito, a questão do assédio moral. E aí, nesse tocante do assédio moral, a gente precisa destacar para vocês que o assédio moral não é um conceito médico, ele é um conceito totalmente jurídico, tá? Então isso é muito importante e não pode ser passado para um médico definir se ocorreu ou não um assédio moral dentro de uma corporação. A gente tem batido muito nessa tecla porque o médico ele verifica os efeitos do possível assédio moral. Então o que o médico vê na prática são os danos causados pelo assédio moral e não a identificação do assédio em si, porque isso foge à área da medicina. E aí muitas empresas, principalmente as grandes empresas, elas têm dentro delas vamos dizer assim, organizações ou formas de identificar quando o trabalhador está sofrendo um assédio moral, para fazer justamente. Muitas empresas até têm uma comunicação entre os trabalhadores direto com a diretoria da empresa, justamente para conseguir um canal direto de comunicação. Comitês. Então, formas de você identificar realmente que existe aquela situação dentro daquele ambiente de trabalho e que muitas vezes esse assédio está sendo feito pelo superior hierárquico e aí aquela pessoa ela não vai se sentir à vontade de reclamar para ninguém acima, porque é justamente quem está acima dela que está causando a situação. E aí a empresa ela faz essa gestão dessa situação, identificando que existe um problema na organização e que aquele problema tem que ser resolvido em relação a essa questão do assédio. Importante que o Neto está falando, eu acho que é importante a gente abrir algumas aspas nisso, Neto, é no seguinte sentido: não cabe ao médico, em nenhum momento, ele disse, e é isso, por não ser um conceito médico, mas quando o médico dentro do ambulatório, quando o médico percebe que as consequências às quais ele está tratando, as consequências às quais o trabalhador está chegando ao ambulatório envolvem assédio moral hierárquico, assédio moral não hierárquico, que é aquele aleatório de algumas condições que possam ser geradas dentro da empresa, cabe sim ao médico, além do que tomar e ver as atitudes, ele não diagnostica, mas cabe a ele tomar as medidas preventivas, indicar as medidas preventivas aos superiores necessários, à hierarquia da empresa, dentro do organograma da empresa, que cada um tem um, em perceber que aquele produto, aquele indivíduo, aquela condição, muitas vezes aquela forma de abordagem do trabalhador está gerando doenças e transtornos
de comportamento, transtornos mentais, ou está, de alguma forma, eclodindo transtornos mentais que são inatos, são inerentes, ou são até extra-ocupacionais, mas que estão sendo eclodidos, como eu diria assim, como gatilho de deflagração oriundo da relação do assédio, oriundo da relação de trabalho. A questão é a seguinte, o médico não diagnostica porque não é uma questão médica, mas ele suspeita, e diante da suspeita, porque ele está verificando os efeitos no indivíduo, ele tem que adotar condutas para que isso não se perpetue dentro da organização. Então essa é uma questão muito importante. Eu só quis ressaltar porque tem muito médico que entende que é ele que define o assédio moral. E isso não é verdade porque não é um conceito médico. Se tiver algum médico nos assistindo, sabe que você não aprendeu na faculdade de medicina o que é um assédio moral. Essa é uma questão jurídica do direito do trabalho. E aí a gente tem, então, como médicos dentro das empresas que, na suspeita, porque você identifica dentro do ambulatório, justamente a empresa ter um mecanismo, uma forma de organização que propicie que essa denúncia chegue ao mais alto escalão da empresa e que esse alto escalão da empresa possa tomar atitudes para evitar esses problemas no ambiente de trabalho. Inclusive com comitês de compliance, se tem muito hoje em empresa, nas grandes empresas. Sim, a maioria das empresas tem compliance trabalhista. Tem compliance trabalhista e que se tem que verificar, que chegue aquilo que a gente há algum tempo via como sendo desrespeito, como sendo possível apagar esse conceito de que possível de demissão, eu tenho medo. Não, a necessidade, a mudança, a modernização da relação de trabalho, ela tem que ter alertas, muitas vezes que a empresa, que não chega a quem decide da empresa e que está gerando prejuízo àqueles que produzem na empresa. Sim. Ou seja, você tem um líder que, por exemplo, por algum motivo, ele tenha alguma diversidade com algum trabalhador, aquilo que antigamente se chamava de perseguição, ele vai persegui-lo até que ele possa... Só que esse intervalo de perseguição, o assédio é inato, o assédio é inerente, o assédio é o que vai acontecer para que ele atinja o objetivo e a exclusão do trabalhador. E isso tem que ser um sinal de alerta, não só para o departamento médico, mas também para que a empresa possa ter uma condição de relação trabalhista possível de ser equilibrada, equânime, respeitando-se a hierarquia e respeitando-se o objetivo comum de todos, que é produtividade. Então, nesse conceito moderno de um ambiente de trabalho saudável, a gente observa claramente que, principalmente em relação à doença mental, nós não podemos só considerar o que acontece com o trabalhador dentro da empresa, mas também o que acontece com esse trabalhador fora do ambiente de trabalho acaba por influenciar nele dentro da empresa. E é por isso que algumas empresas já estão começando a abrir o olho nesse sentido. Por quê? Porque a partir do momento que eu cuido desse trabalhador, não só quando ele está no meu ambiente de trabalho, mas eu promovo, por exemplo, atividade física na hora de lazer, questões de alimentação, isso tem impacto direto, mudanças de hábitos de vida. Esses programas de qualidade de vida, eles têm impacto direto na questão da doença mental. E isso, os estudos científicos mostram que diminuem o absenteísmo, então você diminui a falta laboral, diminui o afastamento do trabalhador no INSS, que hoje é uma grande questão para as empresas, porque um trabalhador afastado é um trabalhador que não produz, eu tenho um custo de reposição de mão de obra. Se o INSS considerar essa doença como acidentária, eu ainda vou ter questões tributárias que aumentam para a minha empresa. E, além de tudo isso, você tem esse trabalhador que não está produzindo, que não está trazendo algum retorno para a empresa do investimento que a empresa fez nele, e a questão própria do convênio médico também, né? Que hoje é uma questão que preocupa muito as empresas, os altos gastos com despesas médicas e que ano a ano vão aumentando de forma exponencial e a empresa não sabe como lidar com essa situação. Então a doença mental hoje na empresa, ela tem que ser discutida, nós temos que trazer isso à tona, os gestores eles têm que parar e pensar no que está acontecendo
E uma boa ferramenta para a gente identificar como está essa questão da doença mental na nossa empresa é a epidemiologia através do absenteísmo. Então, o ambulatório médico, o corpo médico da empresa, ele verificar qual é a incidência de afastamento por doença mental, o que está acontecendo com esses trabalhadores. Então, são mecanismos que a gente vem identificando para que você possa atuar de uma forma mais eficaz a reduzir o afastamento do trabalho por causa de problemas relacionados à parte mental, à doença mental e outros problemas que possam vir disso. Uma coisa importante, só para a gente finalizar esse tema, que eu acho que é importante, lembrar daqueles trabalhadores que são afastados para a Previdência Social e afastados pelos Fs da vida, tá? Como a gente brinca na linguagem médica. Ele foi afastado por doença mental, seja ela qual for, desde uma depressão até qualquer um dos transtornos ou das doenças mentais relacionadas ao trabalho. É importante que quando ele seja afastado e que ele retorne à empresa, que isso seja avaliado, analisado, gerido, daí a importância da gestão do afastado. Por quê? Porque em decorrência disso, há que se achar quais são os vieses, os fatores, os vetores contributivos que geraram aquele afastamento, se eles são sociais, se eles são familiares, se eles são do trabalho realmente, se é uma somatória. Às vezes, com um problema que o indivíduo tenha, ele eclode determinadas patologias que a empresa poderia, até com o conceito, não de ajuda, porque essa não é a função da empresa em termos de tratamento, mas ela poderia, com um apoio àquele indivíduo, sob o aspecto mental, social, psicológico, tê-lo de volta em condições de voltar ao status quo em que ele começou na empresa ou que ele durante um bom tempo teve na empresa. É muito comum a gente perceber que os Fs, as doenças mentais, quando vão a convênio, quando são tratadas pelo convênio, elas já são vistas de uma forma diferenciada e elas geram muito custo dentro das apólices, dentro da chamada sinistralidade. Por isso a necessidade de se fazer uma análise de retorno desse trabalhador quando o INSS dá alta. Com ou sem nexo, seja B31, B91, enfim, que se estabeleça ou não a condição ocupacional dessa patologia, é importante que se analise. É importante que o médico do trabalho, que a empresa esteja preocupada em saber quais foram os vetores geradores da condição que eclodiu nesse afastamento. Por quê? Porque é mexendo, é arrumando, é contornando esses vetores que ela terá o resultado que ela busca. Ou seja, ter um trabalhador saudável, produzindo e recebendo sobre aquilo e por aquela condição a qual ele também não quer estar afastado, ele também não quer estar alijado, muitas vezes, do ambiente de trabalho, mas que a doença mental o alienia desse mundo do trabalho e daquilo que ele se propôs quando fez um pacto laboral com a empresa. Bom, pessoal, então esse é o nosso vídeo de hoje sobre doença mental. Se você gostou do nosso vídeo, curte o vídeo, aperta o sininho depois de se inscrever no canal. Então se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser notificado dos vídeos novos e compartilhe os nossos vídeos. É esse compartilhamento, é esses comentários, é isso que nos faz e nos incentiva a continuar publicando os vídeos, porque aí nós temos um retorno favorável de vocês, ou seja, de que nós estamos fazendo alguma coisa que está contribuindo para o dia a dia de quem lida com a saúde dos trabalhadores, tá bom? Então, fica aqui o nosso convite para vocês se inscreverem no nosso canal e compartilharem os nossos vídeos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Grande abraço e até a próxima, pessoal.